A história do Brasil, ela será contada, presidente, daqui a algumas décadas. Vai registrar esse intervalo de 4 anos, iniciado em 2015, com o período dessas crises que acodem o Brasil quase que cotidianamente. É crise após crise que se sucedem desde as últimas eleições presidenciais. E não quero dizer com nenhum conforto que eleição presidencial possa solucionar todos os problemas do Brasil, porque esse problema de agora é mais uma crise grave, e a crise dos combustíveis que nós estamos assistindo aí no Brasil, provocada pela greve dos caminhoneiros. Portanto, eu não creio que conseguiremos de maneira nenhuma sair da sucessão de agruras que nós estamos vivendo, simplesmente só pelo desfecho das eleições. Embora as causas sejam econômicas, a meu ver, a verdadeira origem do problema é político. E eu acho que é preciso que a gente pense nos comprometimentos que essa nação está tendo, com o anseio da maioria das pessoas que tentam indicar um caminho para a saída dessa crise. Tentar a normalidade nesse momento de instabilidade também não é possível. Esse pode ser o meu desejo de várias outras pessoas que estão evitando os esforços para tentar contemplar com proposta essa saída da crise. Não será fácil, mas esperamos que aconteça. E analisando a crise dos combustíveis, que tem 2 vertentes claras, mas que são bastante preocupantes. A primeira, o custo que o aumento quase diário do preço dos combustíveis representa para a população. Somente em maio já foram 12 aumentos no litro de gasolina. E quando eu falo em população, eu falo de todo mundo mesmo, de todos que aqui estão, de que assistem esse momento, de trabalhadores, empresários, agricultores, donas de casa e, claro, proprietários de veículos de todos os portes e todo mundo mesmo que está vivendo e vivendo não à margem da crise, mas dentro dela. Apenas como registro, entre 1º e 22 de maio, o diesel subiu 13,6% e a gasolina 15,5%. O Valor Online informou que o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula um aumento de 58,76% desde o início da nova sistemática de reajuste em 3 de julho do ano passado. O diesel, por sua vez, acumulou 59,32% de alta. Isso diante de uma inflação que não chega aos 3% ao ano. Qual é a leitura? A leitura é que há uma distonia completa entre aquilo que deveria ser a política de preço dos combustíveis e o que está acontecendo. E essa é a segunda vertente que eu vou focalizar, que é o dramático desabastecimento como consequência desta greve sobre a qual não queremos expor nenhum julgamento, mas compreender que há exaustão que chegaram no momento esses condutores, esses caminhoneiros. Fábricas de automóveis interrompendo sua linha de produção por falta de componentes, escoamento de produtos agropecuários como a soja, os laticínios, o hortifruti granjeiro, carnes diversas, tornou-se inviável e que vai provocando a morte de milhares de animais, desperdício de leite sendo jogado nas ruas, por exemplo, hospitais interrompendo cirurgias eletivas, escolas e universidades paralisadas, eventos há muito planejados sendo transferidos ou cancelados e, pela mais triste das ironias, exatamente pela falta de combustível. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de analisar a consequência, as razões que são elencadas sobre esse descontrole, sobre esse combustível que não para de subir, esses aumentos sucessivos
que se deve a vários fatores díspares, como a redução drástica da produção de petróleo, falar sobre todas as outras análises que poderia falar sobre a produção, sobre o preço, a redução da produção dos barris, as sanções do governo norte-americano, tudo isso, mas eu queria dizer que o resultado é que enfrentamos dessa greve, é que enfrentamos um aumento de demanda e uma retração na produção. E, de acordo com observadores do cenário internacional, não há perspectiva de redução desse quadro no curto prazo. Outra variável sobre a qual não temos controle é a cotação do dólar, que tem impacto direto no preço dos combustíveis. Atualmente, diante da política adotada pela Petrobras sob o novo comando, desde que o presidente Michel Temer o nomeou e assumiu a presidência da República, passou um presidente, outro presidente, o preço dos combustíveis acompanha o mercado internacional. E, de acordo com esta política adotada em julho de 2017, o preço nas refinarias sobe ou desce, acompanhando as cotações do dia. Acontece que, ultimamente, o preço sobe mais do que desce. Eis a essência que nós estamos tentando abordar dessa crise atual. O tema é muito mais complexo. De um lado, o aumento exponencial dos preços dos combustíveis acelera o saneamento da Petrobras, como argumentam, e, do outro lado, as consequências e as vítimas que aí estão, tumultuando extremamente a vida nacional diante da imprevisibilidade do aumento do preço dos combustíveis, que literalmente move o mundo. Ficou translúcido diante da paralisação dos caminhoneiros que o Brasil é por demais dependente do transporte rodoviário. E sobre isso eu não gostaria nem de abordar, porque ao longo de 30 anos nessa casa, todos ganham a eleição, senador, dizendo que vão fazer um novo programa e projeto, vão ampliar, vão dar crédito para os transportes ferroviários, e nada disso aconteceu. E as consequências também estão nessa falta da logística necessária da infraestrutura para o transporte no país. O Globo, deste domingo, dia 27, coloca que 66% das mercadorias no Brasil é transportado pela via rodoviária, 20% pela via ferroviária e 12% por meios aquaviários. E há muito pouca integração entre os modais. O que nós temos que perguntar, por que não investe em ferrovia, hidrovia, é um tema que vai constar seguramente do programa de todos aqueles que se candidatarem à presidência da República. E não há solução fácil. Então, só terminando o que eu gostaria de abordar, dizer que esse Congresso está debruçado sobre a discussão dessa crise e cabe a todos nós, autoridades, manter a capacidade de buscar com firmeza e rapidez uma solução. Há inúmeros agentes envolvidos, União, Estados, Petrobras, Parlamento, caminhoneiros, e eu acho que ceder de lado a lado é importante. Esse Parlamento tem que dar sua contribuição, está fazendo agora, é preciso que os caminhoneiros também o façam. A fragilidade do cenário institucional e provoque uma discussão que colabore com a saída dessa crise. Portanto, eu gostaria apenas de reconhecer que o lado mais frágil ainda é o lado dos caminhoneiros, deste polígono de crise dos combustíveis. Aqui faço um apelo a que todos nós possamos se debruçar, entender que prejuízos maiores ainda virão, prejuízos de vidas, de abastecimento, as dificuldades que são colocadas na frente dessa nação. Então, membros do Senado Federal que estão trabalhando, dedicados a atender com presteza a parte que nos cabe, exatamente, que é transformar projetos, iniciativas que possam ajudar a sair dessa crise. Nós não devemos, por exemplo, misturar questões eleitorais com esse imbróglio que atinge todos os brasileiros e brasileiras nesse momento. Apelo, então, concluindo, senhor presidente, nós possamos trabalhar para que essa crise não se prolongue,
porque o prejuízo é de todos nós brasileiros. Ninguém vai sair ganhando, a não ser que alguém que queira defender a desordem ou o caos. Nós temos problemas demais, os brasileiros têm problemas demais, educação, saúde, segurança pública, nós não precisamos de mais um. Mas ignorar essa situação de crise não é nem de longe uma saída que possamos fazer. Quando há alguém procurando diálogo e debate, isso tem que acontecer a tempo e a hora para que a situação não exacerbe e chegue à crise que chegou ao Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.